O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo uma barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns dos chefes da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá, cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no calendário carmelitano, celebra-se hoje a memória do bem-aventurado Maria Eugênio, do Menino Jesus. Então, é um aviso para os devotos, para colocarmos em nossas orações, uma prece que interceda por nós, o bem-aventurado Maria Eugênio.
O Evangelho de hoje nos coloca diante de acontecimentos que São Pedro guardou no fundo do seu coração. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, ou seja, conforme a antiga tradição e conforme está escrito em relatos históricos, João Marcos, São Marcos, foi intérprete de Pedro, hermeneuta, ou seja, São Pedro, o velho pescador da Galileia, sabia falar o seu aramaico somente. E ele precisava pregar o Evangelho em grego. Então, levou consigo João Marcos. João é o nome dele, de origem hebraica, aramaica. Marcos é o nome grego. Pois bem, isso quer dizer que ele era um desses judeus que tinha sido educado de forma bilíngue. Ele tinha uma família que tinha posses em Jerusalém. A tradição nos diz que a família de Marcos era a proprietária tanto do cenáculo, onde Jesus fez a última ceia, como do Jardim das Oliveiras, do Horto das Oliveiras, no Getsêmani. Então era uma família de posse. Pois bem, esse João Marcos, que na época que Jesus esteve no mundo pregando o Evangelho, era adolescente, criança, depois cresceu e, depois de ter acompanhado São Paulo no início da sua vida, quando ainda era bastante imaturo, na primeira viagem apostólica, ele então tornou-se secretário de Pedro. Então o Evangelho de Marcos está todo ele marcado pelas lembranças de São Pedro. É um Evangelho que traz frases em aramaico, como essa frase que nós ouvimos, Talitá cum. Ora, quem ouviu essa frase? Somente alguém que estava presente. Quem que estava presente nesse episódio? Temos 6 alternativas, 7. A menina, que eu acho que não foi ela quem contou, e nem os pais dela, portanto já tirou 3 pessoas, e ficaram os 3 discípulos, né, que Jesus permitiu, Pedro, Tiago e João. E o próprio Jesus. Como Jesus não escreveu o Evangelho e sobrou Pedro, Tiago e João, né, Pedro, exatamente o primeiro a ser nomeado, é o primeiro candidato que bate bastante com a tradição. Então, São Pedro estava lá. Ele entrou naquele quarto onde havia esse grupo reduzido de pessoas e ele ouviu da boca de Nosso Senhor essa palavra em aramaico, dizendo à menina, Talitá cum. Quem assistiu o filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, tem nos ouvidos os soldados romanos que sabiam falar um pouco de aramaico, dirigindo-se a Jesus toda hora que ele caía no chão com a cruz, né? Como? É exatamente essa palavra, essa ordem em aramaico, levanta-te. Pois bem, São Pedro guardou isso. Eu estou aqui gastando um tempo para vocês entenderem como o Evangelho de Marcos é um evangelho todo ele cheio de reminiscências, de recordações do apóstolo Pedro. E é interessante que São Pedro, embora tenha a fama de tosco pescador da Galileia, São Pedro era um fino psicólogo. Por quê? Porque nenhum dos evangelhos tem as observações psicológicas profundas que São Marcos tem. Ele sabe descrever, ele sabe pintar um acontecimento com a atenção voltada sempre para a reação psicológica de Jesus e das pessoas. Qual foi a reação? Qual era a emoção que estava lá? Qual era a intenção? Como foi o olhar? Como foi o toque? Como foi a coisa? Então, tudo isso é muito saboroso. Por quê?
Porque a finalidade dos evangelhos é fazer com que nós conheçamos Jesus. E mergulhar nesse trecho saboroso do evangelho, olhando interiormente. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como é que a gente deve fazer. Vejam, quando viu Jesus, Jairo caiu aos seus pés e pediu com insistência. Vejam, caiu aos seus pés é uma fotografia. Viu Jesus, pronto. De joelhos, fazendo uma súplica. Tudo bem, até aí, mas pediu com insistência. Essa coisa reiterada, essa insistência é de quem prestou atenção que houve ali, entre Jairo e Jesus, um momento de hesitação. Houve um momento em que Jesus podia não ter ido. Não é? Depois, minha filha está nas últimas, etc e tal, Jesus o acompanhou. Uma numerosa multidão o comprimia. Tudo bem, aí tem a história da mulher que vai lá, toca a roupa de Jesus, mas aí Jesus percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram. Os discípulos aqui, provavelmente Pedro no meio, né? Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Vejam, esse intercâmbio, esse encontro. Se você mergulhar nessa cena, se você usar a sua imaginação para mergulhar nessa cena, você começa a ver a realidade que está por trás. Vejam, é importante a gente entender o seguinte: eu não estou querendo aqui que vocês fiquem perdidos em imaginações. Eu estou querendo que vocês sejam alfabetizados. A maior parte das pessoas não consegue rezar com os evangelhos porque é analfabeta. Você consegue ler palavras, mas a pessoa lê a palavra e fica naquilo. Não, você tem que ler a palavra e no ato que você lê a palavra, você tem que procurar qual é o referente na realidade. E não tem como você ler, sem procurar com a sua imaginação o referente. Se você não imaginar essa cena, se você ao ler essa palavra que está aqui, não é 10 horas depois, na hora que você lê, Jesus percebeu que uma força tinha saído dele. Se você, na hora que você lê isso, você não imaginar imediatamente, com maior ou menor riqueza de detalhes, que Jesus parou, Jesus estava andando, parou, opa, e começou a procurar, porque é o que está descrito aqui. E as pessoas que iam ver Jesus curar a menina, a filha de Jairo, como quem vai ver o leão do circo, como quem vai ver uma curiosidade. Vamos lá, que ele vai curar, agora vai curar, vai acontecer, é o espetáculo. As pessoas estavam lá interessadas em outra coisa, interessadas em ver Jesus. De repente Jesus para, desconcerta a todos, e os discípulos começam meio que ficar atônitos, envergonhados. Jesus, aqui estamos no empurra. Como assim, quem me tocou? Só de ler isso, você já começa a abrir portas que você pode rezar. Veja, ao ver Jairo ajoelhado aos pés de Jesus, insistindo, parece que Jesus não quer ir, mas Jairo insiste. Ali tem um tema de oração. Quando é que a sua oração é insistente? Ao ver Jesus que vai com a multidão,
etc e tal. E o pessoal querendo, curiosando. Ali tem um tema de oração. Qual é a sua atitude com relação a Jesus? Ao ver os discípulos desconcertados diante de Jesus. Ali tem uma coisa para você rezar. Quantas e quantas vezes Jesus não deixa você desconcertado? Porque Ele não faz o que você esperava. Você acha que conhece Jesus, que você já tem um script. Jesus faz uma coisa e ele, não, Jesus, não é assim não, é assim, está escrito aqui, o script. Era assim que tinha que ser. E Jesus então começa a olhar ao redor, porque Ele vê o que ninguém viu, nota o que ninguém notou, percebe no meio daquela multidão uma coisa rara. Fé. No meio da curiosidade do povo que veio ver o taumaturgo, o milagreiro, uma mulher com fé. Vejam, quando você imagina isso, veja como a oração fica saborosa, porque você consegue ver, e você consegue perceber que Jesus olha para você e Ele vê exatamente a fé que está no seu coração. Você não engana. A mulher, iludida, de boa vontade, claro, mas achou que ela ia passar a perna em Jesus. Vejam a riqueza de detalhes psicológicos de São Pedro. Quando a mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, ou seja, que ela tinha sido descoberta, que ela sorrateiramente ia lá roubar um milagre de Jesus. Ela era, no meio da multidão, uma batedora de carteira. Ela ia roubar um milagre de Jesus. E Jesus, alguém bateu minha carteira. Não, como assim? Não, alguém tirou algo de mim. Alguém sorrateiramente achou que me enganava, mas não me engana. Onde está? E a mulher, pensando que se encontraria com um justiceiro, cheia de medo e tremendo. Vejam a observação psicológica de Pedro. Ele viu essa cena. Como ele viu Jairo ajoelhado, insistente, agora ele vê a mulher desmascarada, tremendo, e pedindo já perdão de ter roubado o milagre. Caiu aos pés de Jesus. É a mesma atitude de Jairo, mas agora de outro significado. A atitude de Jairo aos pés de Jesus era de pedido, agora é de perdão. E contou-lhe toda a verdade. É o confessionário. E para a surpresa dela e dos discípulos, o inquisidor Jesus que procurava, inquiria, quem me tocou? Olha para dentro dela e vê o que ninguém vê. E diz, filha, a tua fé te curou. Porque a nossa fé une, gruda a nossa alma com Jesus, com a alma de Jesus.
Antes da mulher tocar na fímbria do manto de Jesus, a sua alma tocou na alma de Jesus com fé. Quando você se aproxima de Jesus com fé, a sua alma está num toque muito mais íntimo do que o toque da veste. É coração com coração. Coração com coração. Essa é a fé. Veja, se você faz isso na sua vida de oração, você é capaz de deixar Deus provocar em você coisas que você não sonharia. Quando é que você vem à igreja como um ladrão para roubar, para bater a carteira de Jesus? Quando é que você quer enganá-lo? Sinta-se como essa mulher, no meio da multidão, despida, desmascarada, desnuda. Fui pega, fui surpreendida. Eu achava que eu ia dar uma enganada em Jesus. E eu? Quando eu me aproximo da comunhão querendo enganá-lo? Quando eu faço de conta e apresento para Jesus não a minha pessoa, mas um personagem. Personagem. Quem é você? Deixe-se desmascarar. Mas a gente se deixa desmascarar diante de um olhar bondoso. Claro, o nosso pecado original, nós como essa mulher nos aproximamos de Jesus tremendo como Adão, que se esconde atrás do arbusto. E então? Mesmo que sua atitude irracional seja ver em Deus um inimigo do qual você tem medo, teme e treme, mesmo que seja assim, saiba que no fim do processo, você vai encontrar um olhar bondoso, que ama você mais do que você se ama. E Jesus não somente diz, tua fé te curou, mas Ele confirma a doença. Vai em paz e fica curada dessa doença, ou seja, permanece curada. Não é somente uma cura agora, passageira, mas chega, basta. Você já sofreu demais. Uma cura de caráter permanente. Fica curada. Meus irmãos, gastei um pouco do nosso tempo hoje ensinando vocês um pouco como saborear as páginas do Evangelho. Olhar, entrar dentro das pessoas que estão no relato evangélico, entrar na percepção de Jesus, o olhar de Jesus, o coração dele, ver como ele age e reage. Poderíamos continuar a narrativa do Evangelho falando ainda da cura da filha de Jairo. Mas nos basta o que fizemos até aqui, porque isso dá a você a atitude. São Pedro viveu intensamente esses momentos. Aquilo ficou marcado na alma do velho Pedro. De tal forma que anos depois,
ele podia pintar a cena com as mesmas cores vívidas de quem tinha acabado de presenciar os acontecimentos. Por quê? Porque ficou marcado na alma dele aqueles encontros, como Jesus marcava as pessoas, e como ele saía marcado de ver Jesus marcá-las. Anos depois, ele podia ouvir como se fosse hoje aquela palavra do seu aramaico de infância: Talitá cum. E essa frase, por ministério de Pedro e interpretação de João Marcos, atravessa os séculos, e hoje ele quer dizer para você também: tirar você de sua morte e dizer cum. É isso que a igreja nos diz todas as vezes que vamos à missa, e ela nos diz: sursum corda, corações ao alto, cum.